fazer só um adendo sobre o aumento da popularidade dele, que a gente não falou. Houve uma queda da popularidade do presidente Bolsonaro também, no período pré-pandemia, ou no início dela, que foi a crise com o ministro Sérgio Moro, né? Ali se desenhou uma cisão do eleitorado que elegeu o Bolsonaro, que num primeiro momento se supôs ou se desconfiou que aquele eleitorado poderia romper com o presidente da República, né? Alguns fatos precisam ficar muito claros, né? Primeiro, em que pese o presidente Bolsonaro ter surfado muito na onda lavajatista na campanha eleitoral, essa nunca foi uma marca dele. E eu creio que isso até foi pouco relevante na eleição dele. O discurso conservador de costumes teve muito mais importância. E na história do Brasil, o discurso contra a corrupção ele sempre foi uma desculpa, né? Ele sempre foi um pretexto para se votar. Quem votou no presidente Bolsonaro usando o discurso do combate à corrupção, usava isso como desculpa. Mas passada a crise da saída do Moro, fica muito evidente que o presidente consegue adotar algumas, ou tem sorte com alguns acontecimentos que trazem para ele de novo a imagem de um gestor probo, né? A gente falava isso ontem à noite. Nessa crise da pandemia, a gente vê vários estados e governadores vivendo o escândalo de corrupção no meio da pandemia. Quer dizer, gestores públicos roubando, desviando recursos públicos que deveriam ser usados para salvar a população. A atuação da Polícia Federal, do próprio Ministério Público, da Justiça em geral, contra esses governadores, e a Polícia Federal é a PF do Bolsonaro, né? As imagens se confundem. Essa atuação reforça, num primeiro momento já, a posição de que o presidente não tem nenhum tipo de comprometimento com o crime, pelo contrário, está aí a Polícia Federal do governo Bolsonaro atuando para combater a corrupção. E tem outra coisa também, né? Todas essas crises de corrupção do período da pandemia, nenhuma delas atinge o governo. Nenhuma delas atinge o governo. E ontem à noite, Daniel, depois que a gente terminou a conversa, eu refleti sobre algo que é importante também, que ajuda nessa imagem do presidente Bolsonaro. É de que em 18 meses ou mais de governo, a mídia se dedicou muito a bater no presidente Bolsonaro em relação ao comportamento dele, né? O comportamento dele pessoal, de não sentar na cadeira, de criar tensões, de estabelecer conflitos, né? De ter comportamentos chocantes. Mas me parece que a mídia brasileira não faz nesse governo o que ela fez nos governos Fernando Henrique e nos governos Lula e Dilma. Eu não vejo a mídia brasileira dedicada a fazer o que ela sabe fazer. E a gente sabe como é que se faz isso. A mídia brasileira não está dedicada a procurar escândalos dentro do governo, né? Você não vê a mídia dedicada a fazer investigações, ministério a ministério, o que sempre fez. Então, para o senso comum da sociedade, esse governo é um governo honesto. Porque é um governo que não teve escândalos, grandes escândalos. Não teve grandes escândalos. E o escândalo do Queiroz? Pois é. Tu está provocando porque a gente já falou disso ontem, né? A verdade é que o escândalo do caso Queiroz, junto à população, causa muito pouco desgaste. Por quê? Primeiro, porque é um chamado escândalo de rachadinha. E a política brasileira tem isso no folclore. E a população tem isso sedimentado nela como um crime menor. Ou mais, erroneamente, acabou se consolidando o entendimento médio da população que isso é uma coisa da política. Que isso acontece mesmo, né? A sociedade não olha o presidente Bolsonaro como um corrupto por causa disso, porque acha isso pequeno demais. Isso não abala a imagem dele de gestor que não se envolve em escândalos e que tem um discurso forte contra a corrupção. Isso pode mudar?
pode mudar. Se esse escândalo se tornar mais consistente, e a gente sabe que a movimentação, por exemplo, do Queiroz, ela não é só rachadinha, porque se for fazer levantamentos, é lavagem de dinheiro, tem toda aquela história das milícias, os condomínios construídos pela milícia no Rio de Janeiro, tem toda uma gama de crimes ali a ser descoberta, que poderá no futuro apontar algo maior. Mas hoje, a sociedade, a população média não leva isso a sério. A gente está sendo incapaz de vender para a sociedade os defeitos do governo.